Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na carta de segunda carta de Pedro. Nós vamos continuar a sequência do estudo que comecei da última vez que preguei aqui. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Na ocasião anterior, falamos sobre crescimento no conhecimento de Cristo Jesus, Tivemos ali o exemplo de Maria, que guardava tudo aquilo que ela conhecia a respeito do Senhor em seu coração e nos ensinava cada dia a exercitar esse conhecimento e crescer nele, Um belo exemplo de uma mulher, uma das pessoas mais especiais da palavra de Deus, que nos traz esse ensinamento de como crescer no ensinamento e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas Pedro continua nos exortando em sua palavra, em sua carta, na palavra de Deus, a continuarmos crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. E nessa mesma intenção, gostaria de sugerir o tema para a nossa meditação nessa noite: escapando da contaminação pelo conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo. Quando se fala em contaminação, a gente já pensa em equipamento aí de proteção, máscara, qualquer coisa que possa facilitar, ou melhor, dificultar a entrada de qualquer vírus ou bactéria em nosso organismo. Quando se trata de contaminação, todo o ambiente passa a ser isolado, e aí nós começamos a tomar certos cuidados. Eu me lembro na época que eu tive Covid, eu estava morando lá na casa da minha mãe, irmãos, uma coisa que eu pedi a Deus foi que ela não pegasse. E eu fiz tudo o que eu podia, mas eu entreguei na mão de Deus. Eu falei: Senhor, não deixa minha mãe pegar. Que era aquela época bem assim, que as pessoas mais idosas tinham problemas mais sérios, Então, eu tomei todo o cuidado, eu ia lá, lavava a mão e passava álcool, dormia de máscara, era uma coisa terrível para mim, mas graças a Deus, minha mãe não pegou essa doença, graças a Deus. Então, quando a gente está falando sobre cuidado contra a contaminação, a gente precisa pensar também na nossa parte espiritual. Então, como escapar da contaminação? Como você pode manter-se separado da contaminação do mundo? Nós vivemos em um mundo corrupto, cheio de pecado, e nós muitas vezes pecamos e sabemos que uma sociedade sem Deus, ela considera a santidade uma coisa impossível. Por quê? As pessoas estão acostumadas com um estilo de vida longe de Deus, onde todo o conhecimento que se tem a respeito de Deus é simplesmente ignorado ou não é colocado em prática. Ou seja, uma coisa é você saber o que precisa fazer, todo o cuidado que você tem para não pegar uma doença, toda essa exposição, a respeito desses cuidados, e a gente aprende, a gente sabe, mas outra coisa é colocar isso em prática. E o mundo, ele não busca colocar em prática a verdade de Deus. E Pedro está preocupado com isso, porque naquela época existiam pessoas trazendo um falso ensino a respeito do Senhor Jesus, traziam um falso ensino a respeito da palavra de Deus, e eles eram considerados mestres naquela época, mas mestres que não tinham nenhum compromisso com a verdade da palavra de Deus, e ainda mais estavam comprometidos em uma vida de pecado, e ainda ensinavam outras pessoas a fazer o mesmo. Ou seja, uma coisa é você fazer as coisas erradas, e outra é você ensinar as outras pessoas a fazer errado também. Então, o cuidado que a palavra de Deus nos traz na pessoa do apóstolo Pedro, falando a respeito do conhecimento que nós devemos ter a respeito de Cristo, é exatamente esse. Nós cantamos no hino que Cristo é a nossa defesa, o hino que a Edna cantou aqui, Cristo é a nossa defesa. Então é exatamente essa defesa que Pedro se utiliza para poder combater as heresias que estavam se instalando ali no meio da igreja. Então,
ele escreve essa carta falando exatamente dessa preocupação com a pureza dentro da igreja, em meio às pressões internas e externas. Somente por meio do conhecimento de Cristo é que nós podemos nos resguardar da contaminação do falso ensino, ou seja, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, tudo aquilo que está contra o ensino de Jesus, é contaminação dentro do meio da igreja. E às vezes a gente não percebe isso pela ação das pessoas, pela exposição das pessoas, mas aquilo que nós estamos nos envolvendo, que tipo de coisa você tem lido, que tipo de assunto você tem escutado, que tipo de notícia você tem buscado para poder se alimentar da verdade, né? Às vezes a gente deixa a palavra de Deus de lado e na verdade ela é o nosso principal modelo da verdade, que nós devemos comparar aquilo que não é comprometido com a obediência a Deus. A palavra de Deus é a verdade que nós podemos colocar e confrontar todas as coisas que estão consideradas como falso ensino. Tiago capítulo 1, versículo 27, nos diz o seguinte, Tiago 1, 27, a religião que Deus, o Pai, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião que nós devemos buscar no sentido de relacionamento com Deus, não nos corromper por aquilo que é mundano, aquilo que é um falso ensino, sorrateiramente entrando no meio do povo de Deus. Isso muitas vezes é uma sutileza, irmãos. Eu estava comentando hoje com a minha esposa sobre a música que a gente escuta, parece uma coisa inocente, né? E do nada você acha uma palavra ali que estraga tudo. Ou seja, às vezes você escuta uma coisa pensando que aquilo é algo que vai te trazer crescimento, e na verdade aquilo é uma sutileza de ensino falso que está entrando dentro do nosso meio. E a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Quantas músicas, irmãos, nós escutamos que não tem nada a ver com a palavra de Deus e a gente não está preocupado em confrontar isso com a verdade. Pedro tem um compromisso muito sério com essa verdade a respeito de Cristo, né? E ele está dizendo, olha, vocês precisam escapar dessa contaminação pelo conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo. E como é que a gente faz isso? Primeiramente, Pedro alerta a respeito desse risco, né? Porque havia ali no meio falsos mestres e ameaças desse ensino interno que estava confrontando a santidade da igreja. Pedro então enfatiza a verdade a respeito de Cristo como um antídoto contra as heresias. Quando se fala de contaminação, a gente se preocupa logo com vacina, né? E aí é uma maneira de você minimizar os danos e os riscos que uma pessoa pode correr ao ser contaminada. Que tipo de vacina Pedro está mostrando para a igreja, né? A vacina do conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo. Ou seja, quando nós sabemos a verdade a respeito do ensino de Jesus, nós jamais seremos enganados com falsas promessas de vida próspera, de ensino que não tem nada a ver com a verdade. Pedro se dispõe então a lembrar os seus leitores de que, apesar de já conhecerem, aí a gente pergunta, quem realmente conhece a Jesus? Né? Uma coisa é você conhecer de vista, já ter visto alguma vez, e outra é você ter um relacionamento com uma pessoa, né? Uma pessoa conhecida, ela simplesmente pode ter cumprimentado você uma vez na vida, mas ela não passa de conhecido. Alguém que você pode considerar seu amigo é uma pessoa com um relacionamento muito diferente.
Então Pedro está nos chamando a atenção para crescer nesse conhecimento a respeito de Cristo, que ele não seja apenas superficial e que nós prossigamos nesse conhecimento, para que não sejamos contaminados com o falso ensino. Assim, Pedro, confirmando o ensino de Jesus, desmentia aqueles que negavam o Senhor. Segundo aos Coríntios 10:1 nos diz o seguinte, segunda carta aos Coríntios 10, versículo 1, diz o seguinte: eu, Paulo, pela mansidão, pela bondade de Cristo, apelo para vocês, que sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Não é esse texto aqui, irmãos. 1 Coríntios. Não é esse texto aqui. Pedro está preocupado exatamente com a verdade do ensino a respeito da palavra de Deus, e ele diz o seguinte, no capítulo 2, versículo 20. Vamos ler. 2 de Pedro 2, versículo 20. Alguém pode ler, por favor? Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Tendo escapado das contaminações do mundo. Pelo que, irmãos? De que maneira nós escapamos da contaminação do mundo? Conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que acontece com essas pessoas? Que estavam dizendo que conheciam o Senhor, mas na verdade tinham uma vida completamente descomprometida com a verdade. Uma vida pecaminosa. Eles estavam usando a liberdade cristã como uma licença para pecar, especialmente para cometer a imoralidade sexual. 1 Coríntios 6, versículo 12. 1 Coríntios, pode abrir a sua Bíblia, por favor, capítulo 6, versículo 12, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. O que isso significa, irmãos? Que Jesus nos chamou para uma vida de liberdade, uma liberdade que não dá ocasião para você pecar, ou seja, é exatamente do pecado que nós somos libertos. Nós não vivemos mais uma vida de escravidão ao pecado. Quando Cristo nos libertou, Ele nos deu a oportunidade de ter a liberdade para segui-lo, para conhecê-lo, para crescer nesse conhecimento. Ou seja, nós não estamos mais presos ao pecado, apesar de algumas vezes tropeçarmos, cometermos alguns desses pecados, porém não vivemos uma vida de escravidão. E quando se fala de escravidão, irmãos, ontem a gente estava assistindo uma série, né, e tinha uma casa enorme, né, dali da realeza, e muitos empregados, né, e a gente ficava olhando aquela coisa bonita, toda bem elaborada, bem organizada, pensando nos trabalhadores, né, poxa, esse povo não tem tempo para nada, não dá para fazer nada, porque é só limpar e cuidar, ilustrar e organizar. Imagina quantos funcionários tinha naquela casa real, né? E aí as pessoas não tinham oportunidade de fazer outra coisa. Isso é para ilustrar como é uma vida de escravidão, irmãos. Nós não temos tempo para Deus. Todas as outras coisas passam a ocupar o nosso tempo. E nós passamos a servir outras coisas, dar o nosso tempo para outras coisas, e nos tornamos escravos do nosso tempo. Não somos mais escravos do pecado, mas continuamos nos enredando em uma vida de servidão, onde quem nós servimos não é o Senhor. Nós servimos aos outros, nós servimos o tempo que muitas vezes nos escraviza, e deixamos de viver uma vida plena com o Senhor. Por quê? Não temos tempo para Deus.
Essa liberdade nunca foi sinônimo de libertinagem ou licenciosidade. Paulo está falando que tudo é permitido, ou seja, Deus nos dá uma vida de liberdade, exatamente para nós não estarmos numa situação de escravidão. Uma pessoa que, por exemplo, tem um vício e fala: olha, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer muitas coisas, e você não pode. Na verdade, é uma pessoa escrava de situações que ela mesma se entregou. Então, uma pessoa que diz que tem a liberdade para fazer essas coisas, na verdade ela não tem o entendimento do que é a liberdade. A liberdade é de nós não precisarmos mais servir a esses vícios, não precisarmos mais servir outras coisas que não a Deus. Somos livres agora para viver uma vida plenamente de conhecimento de Jesus na sua palavra. Apesar de os cristãos confessarem, essas pessoas, esses falsos mestres confessarem ser cristãos, eles viviam uma vida pecaminosa, mostrando que seu conhecimento a respeito de Cristo era superficial e sua profissão de fé era falsa. 1 de João 2, versículo 4 e versículo 19, vamos abrir. 1 de João 2, versículo 4 e 19. Quem encontrar, irmão, pode ler o texto, por favor. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. 1 de João 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Já vamos ler o 19, tá, irmãos? Aquele que diz que conhece, mas não guarda os mandamentos. Era exatamente a situação daqueles mestres. Eles não obedeciam, eles falavam que conheciam a Cristo, mas tinham uma vida pecaminosa, uma vida de escravidão, da imoralidade sexual. E essas pessoas, elas, apesar de dizerem, professarem que eram cristãos diante dos outros, viviam uma vida pecaminosa, de escravidão à sua imoralidade sexual. Versículo 19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. A palavra de Deus diz lá no Salmo 1 que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Significa, irmãos, que aquele que realmente não confessa a Cristo como Senhor, não foi liberto da vida de escravidão do pecado, ele não irá permanecer. O que Pedro está dizendo é que essas pessoas, esses falsos mestres, eles não eram do meio do povo de Deus, eles se infiltraram sutilmente, sorrateiramente e contaminaram algumas pessoas do meio da igreja. Então esse cuidado nós devemos ter, irmãos. Que tipo de prevenção nós podemos tomar com relação a esse falso ensino? Que tipo de postura nós devemos ter? Será que nós estamos sendo influenciados negativamente? Que tipo de ação preventiva ou corretiva nós podemos tomar a respeito desse falso ensino que sutilmente entra no meio da igreja? O que nós podemos fazer, irmãos? Os versículos 1 a 3 nos dizem o seguinte, do capítulo 2 que nós lemos. Nos diz que nós devemos discernir a conduta dessas pessoas. 2 de Pedro 2, vamos ler, irmãos. 2 de Pedro 2, de 1 a 3. Todos encontraram? No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou.
trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pedro está dizendo que nós devemos ter um compromisso agora de discernir esse tipo de conduta, irmãos. Como nós podemos perceber qualquer ameaça ao ensino da palavra de Deus, não exatamente de uma maneira personificada, não uma pessoa que está ali numa posição de liderança ensinando uma coisa errada, mas que tipo de ensino está contrário à palavra de Deus que nós devemos discernir a conduta de um falso mestre ou de um falso ensino, aqueles que negam ao Senhor. No versículo 1, Pedro talvez estivesse lembrando da ocasião em que aconteceu aquilo com ele. Pedro negou o Senhor 3 vezes, mas o Senhor o resgatou, o Senhor o restaurou, e naquele momento ele estava triturado ali diante do Senhor, quando Jesus pergunta para ele se ele o amava, e aí Jesus restaura Pedro naquela situação e mostra para ele o que realmente é o significado de seguir ao Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Nós temos um compromisso, irmãos, uns com os outros. Nós não podemos ignorar e deixar as coisas acontecerem simplesmente porque não é problema nosso, porque nós nos convencemos de que aquilo não é diretamente relacionado a nós. E nós vemos muitas pessoas se perdendo, se enveredando por um caminho errado, porque nós não exortamos, porque nós não discernimos aquele tipo de ensino errado que as pessoas ouviram a respeito do Senhor. E nós não estamos preocupados com a perdição dessas pessoas. Nós somos uma comunidade cristã de fé e estamos juntos, fazendo parte de um mesmo corpo, e temos um compromisso uns com os outros. Ou seja, nós não podemos achar que o problema de alguém que está em nosso meio não é problema nosso, porque é sim. Nós não podemos permitir que nenhum de nós negue ao Senhor, que nenhum de nós difame o caminho da verdade por um testemunho mau diante das pessoas que não são cristãs. Aqueles que desprezam a autoridade, caluniam os seres celestiais, zombam da segunda vinda de Cristo. Capítulo 3, versículos 3 e 4, nós vamos falar sobre isso em outra ocasião. Mas a primeira coisa que nós temos que nos comprometer, irmãos, é em discernir a conduta de um falso ensino. Aquele que nega a verdade da palavra de Deus, aquele que difama o caminho da verdade, aquele que despreza a autoridade. Muitas pessoas às vezes se voltam contra a autoridade instituída pelo Senhor. Dentro da igreja isso existe, e nós muitas vezes nos voltamos contra essa autoridade. Isso não pode acontecer, irmãos, porque esse tipo de conduta está relacionada a pessoas que têm um compromisso com o falso ensino, que não vem do Senhor Jesus. Jesus nos ensina a submissão a Deus e a sua palavra, e ao ensino do Senhor Jesus. A segunda postura que nós temos que ter, irmãos, como pessoas comprometidas com a verdade, que não podem se contaminar pelo mundo que está entrando em nosso meio por meio do falso ensino, é pronunciar o juízo de Deus. Esse era o papel do profeta na época do Antigo Testamento. Mas Pedro faz exatamente isso nos versículos 4 a 11. Gostaria que você lesse esse capítulo novamente para poder compreender um pouco melhor. Mas nesses versículos ele fala a respeito de Noé. Ele diz o seguinte: versículo 5: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio.
mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Essa é uma declaração que complementa todo o relato da história de Noé. Pregador da justiça. O que isso significa, irmãos? Que nós devemos apregoar a verdade da palavra de Deus e tudo aquilo que está contrário à justiça, pregando aquilo que realmente é a verdade do Senhor, pronunciando o juízo de Deus. Ou seja, o juízo de Deus contra aqueles que continuam vivendo como escravos do pecado. O juízo de Deus está sobre essas pessoas. Se nós nos comprometermos em percebermos qualquer situação que está levando um de nós a uma situação de perdição, quando estamos nos enveredando para o caminho errado, nós temos o compromisso de exortar essa pessoa. Quando não fazemos isso, irmãos, nós estamos permitindo que o falso ensino entre em nosso meio e que ele se incruste em nossa igreja. Mas não podemos permitir, devemos pronunciar o juízo de Deus contra o pecado. Noé condenava o pecado e recomendava vida justa aos seus contemporâneos. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Não podemos ser como Balaão, no versículo 15, que ele cita também como um mau exemplo, dizendo que ele amou o salário da injustiça. Como nós fazemos isso, irmãos? De que jeito? Nós às vezes passamos a mão na cabeça dos outros, porque são nossos amigos, porque são nossos chegados, e a gente não quer se indispor com ninguém e dizer uma coisa que a pessoa está fazendo errado. Não precisa ser no meio da igreja não, no seu trabalho. Às vezes alguém está fazendo uma coisa errada, eu não sou chefe dele, não é problema meu, problema dele. E a gente às vezes vê as coisas erradas e não anuncia que aquilo está errado, que aquilo vai ter problema no final. E sabe o que acontece, irmão? Todo mundo vai embora junto, vai afundar junto, porque nós não tivemos o compromisso de anunciar o juízo e dizer que aquilo vai terminar em catástrofe, vai terminar mal. Balaão, ele estava preocupado com o que ele podia receber. E às vezes nós estamos preocupados não em levar esse tipo de vantagem, mas em não se indispor com ninguém. Não, por que eu vou chamar a atenção dele? Ele vai ficar chateado comigo. E a pessoa às vezes se perde, irmãos, pela nossa omissão, porque nós não estamos comprometidos com a justiça, em anunciar o juízo de Deus. Nós somos como Balaão, que quer algum tipo de vantagem, continuar sendo amigo, continuar na boa. E aí nós mudamos o nosso discurso. Balaão queria amaldiçoar Israel por conta do preço que o rei de Moabe havia oferecido para ele, um dos inimigos de Israel. E aí ele tentou amaldiçoar, mas uma jumenta falou com ele, irmãos, uma jumenta. Se você nunca leu isso na Bíblia, está lá em Números, capítulo 22, versículo 22. Uma jumenta repreendeu o profeta, para que ele não amaldiçoasse, não mudasse o seu discurso de forma conveniente ao pecado, para que levasse algum tipo de vantagem. Não podemos mudar o nosso discurso, irmãos, contra o pecado. Pecado é pecado para Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus, que precisa ser anunciada. Não podemos nos esconder e chamar o pecado de outra coisa que não seja. Pecado é pecado e pronto. Por último, irmãos, nosso compromisso com a verdade é denunciar os caminhos imorais. Que tipo de caminho está se evidenciando em nosso meio? Às vezes, de maneira sutil e imperceptível, porque nós não temos o relacionamento que deveríamos ter com os irmãos, não discipulamos uns aos outros, não estamos preocupados em crescer no conhecimento de Cristo uns com os outros. Poucos se reúnem para falar da palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, para investir na vida um do outro.
E a igreja perdeu esse significado de unidade. Nós estamos cheios de maus exemplos, de maus testemunhos, de pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, pessoas insensatas, adúlteros, gananciosos, avarentos, inconstantes, pessoas que agem por instinto e deleitam-se ainda em seu modo de vida. Aqueles falsos mestres, eles eram insinceros. Sabe de onde vem a palavra sinceridade, irmão? Sinceridade vem de um tipo de artifício onde alguém vendia utensílios de porcelana rachados, e aqueles utensílios eram cobertos com cera. Aquela cera, quando era submetida a uma temperatura, derretia, ou seja, a cera até escondia, podia simplesmente pintar por cima ali da rachadura, e aquele objeto sem cera era considerado o que mostrava a verdade. Mas aquele que colocava a cera para encobrir as suas coisas erradas, ele não era uma pessoa comprometida com a verdade. Então, uma pessoa insincera, ela, além de viver uma vida enganando-se a si mesma, querendo se esconder naquilo que está fazendo de errado, ela ainda é dissimulada e ela finge que nada disso está acontecendo, porque ninguém pode ver, só Deus. Mas, irmãos, quando nós percebemos sinais de que isso está acontecendo, nossa responsabilidade é denunciar os caminhos imorais. Mateus 18, o Senhor nos ensina como exortar um irmão. Vá você primeiro. Se você conseguir exortar, você ganhou o seu irmão. Se você não conseguir, chama outro com você, mais 2 ou 3 testemunhas. Se ele não te ouvir, aí você leva para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, você pode considerar como fora da comunidade. É assim que nós devemos tratar o pecado em nosso meio. Denunciar, irmãos. E às vezes a gente não faz porque, que nem diz o outro, está devendo, né? Se está devendo, você vai chamar a atenção do outro, por quê? Está todo mundo errado. Mas não podemos, irmãos, permitir que esse tipo de falso ensino entre em nosso meio e se incruste na igreja. Nosso compromisso com a verdade é que, enquanto muitos buscam ouvir uma mensagem conveniente, 2 Timóteo 4, versículo 3, nos diz que nos últimos dias as pessoas não suportarão a sã doutrina e, com coceira nos ouvidos, vão procurar mensagens convenientes para si próprias. Ou seja, irmãos, ninguém mais vai querer ouvir a verdade quando você disser: olha, isso é pecado. As pessoas vão querer eliminar aqueles que estão dizendo a verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade, porque a verdade é o conhecimento a respeito de Cristo, e Cristo é a nossa defesa contra o falso ensino. Jesus Cristo nos ensina, e Ele é a verdade, Ele é o caminho e a vida. E nós devemos nos comprometer com a verdade, porque ela é a nossa defesa. Devemos defender a nossa fé perante o falso ensino que se apresenta em uma vida comprometida simplesmente com a imoralidade. Enquanto essas pessoas buscam mensagens que vão agradar os seus ouvidos, nós precisamos destacar a verdade, proclamar o ensino de Jesus a respeito de uma vida que agrada a Deus, professando uma fé genuína de acordo com a palavra de Deus. Que sejamos, cada um de nós, irmãos, profetas de Deus. Profeta não é aquele que adivinha o resultado do jogo, não, quem está aparecendo aí na televisão. Profeta é aquele que denuncia o pecado, anuncia o juízo de Deus, fala a verdade, o ensino de Jesus Cristo, baseado em sua palavra, e vive uma vida obediente à palavra de Deus. Esse é o nosso compromisso com a verdade. É assim que nós cresceremos no conhecimento de Cristo, conhecimento verdadeiro, e vamos ser protegidos contra todo tipo de infecção
do falso ensino que se apresenta nesse mundo. Que Deus nos abençoe e faça crescer a sua verdade em nosso coração pelo compromisso uns com os outros, com a verdade da palavra de Deus e com o Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por nos ensinar tão grandes coisas e tão especiais, Pai, a respeito de Cristo Jesus. Que o Senhor nos torne cada vez mais comprometidos com a Tua verdade, Senhor. Que possamos profetizar, ó Deus, no sentido de levar a Tua palavra, Senhor, mesmo que ela seja insuportável para aqueles que escutam, Senhor, aqueles que têm coceira nos ouvidos para ouvir coisas convenientes, Senhor. Nos enche de ousadia, Senhor, para denunciar o pecado, para discernir a conduta e o falso ensino em nosso meio, Senhor. Que nós não sejamos contaminados por nenhum tipo de ensino falso da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, e viver uma vida realmente baseada na Tua verdade, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo possa nos ensinar cada dia, Deus, como viver uma vida santa e agradável ao Senhor. Abençoa-nos, Pai, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos então continuar louvando a Deus, irmãos. Mais uma música, tem tudo a ver com a mensagem, né?